La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Olá, boa noite a todos. Olá, Eduardo. Olá, Federico, boa noite. O áudio está perfeito? Boa noite, ok. Eduardo Souza, Federico, na escuta? Ok, perfeito. Vamos lá. Temos aqui mais uma apresentação de um webinário, né? Oferecido pela AFX. Sou o Zé Medina, sou o Senior Account Manager na corretora, aqui no escritório de Montevideo, Uruguai. Estou a apresentar-lhes uns parâmetros, né, de uso deste indicador, né, CCI, e como você aproveitar ele, né, como você utilizar essa ferramenta poderosa dentro do mercado financeiro, né, tanto em moedas quanto ações, né. Então, ao longo do tempo, eu vou explicar, né, e falar sobre tanto o histórico desse indicador, quanto a parte de operação, né, como que você deve customizar ele e se adequar a seu perfil de operação. Primeiramente, um aviso, né? Nós temos aqui, nós estamos falando do mercado, onde que esse mercado é totalmente arriscado, né? E a AFX sempre avisa a esse tipo de investidor que quer entrar dentro desse mercado que existe um nível de risco alto, né? Que a alavancagem, ela proporciona aí ao cliente tanto um lucro exorbitante, quanto também uma perda máxima, uma perda total, né, da conta do mesmo. Então, com isto, é adequado o próprio cliente observar esse tipo de operação, de operar tanto com gestão de risco, quanto obter as informações possíveis com cada gerente de contas, né? Então, a gente sempre proporciona aí esse suporte aí para vocês terem um autocontrole em suas operações. Vamos lá. Vamos falar sobre um pouco dessa história aí do CCI, né? Usado muito em análise técnica, né? O CCI, do inglês Commodity Channel Index, é uma ferramenta, né, que ele foi desenvolvido, né, por Donald Lambert, né, para identificar os movimentos cíclicos dos commodities, né, nas ações. Este indicador assume que as commodities, né, ou moedas, né, assim como o mercado cambial, né, as ações e obrigações se movem em ciclos, né, com altos e baixos, aparecendo em períodos de intervalos constantes. Donald Lambert recomendou a utilização de 1/3 de um ciclo completo, baixa para baixa e alta para alta. Um limite de tempo para o CCI é importante, né? Ressaltar que a determinação da duração do ciclo ocorre independentemente da CCI, né? Por exemplo, se um ciclo tem duração de 60 dias, uma baixa a cada 60 dias,
Então, uma CCI de 20 dias seria recomendada, né? A CCI é calculado como diferença entre o preço típico de uma commodity e uma média móvel simples, dividido pela média padrão de preço típico. A CCI é geralmente multiplicada pelo fator para apresentar valores mais compreensíveis, né? Aqui tem mais ou menos o cálculo desse fator, assim considerando o preço único, típico, a média dos preços alto e baixo de fechamento. A SMA, que é a média móvel simples, e a média padrão, tem-se probabilidade de sucesso. Aqui temos aí o cálculo, né, desse CCI, é geralmente utilizada para detectar as divergências entre as tendências de preço. Ela funciona como um indicador de sobrecompra ou sobrevenda e geralmente oscilando acima e abaixo da linha zero. Oscilações normais irão variar entre 100 e menos 100. Uma oscilação abaixo de menos 100 representa uma condição de sobrevenda, enquanto uma oscilação acima de 100 representa uma condição de sobrecompra. Em outras palavras, um sinal de compra é produzido quando o CCI está abaixo e quando ele cruza acima da linha de sobrevenda, menos 100. Um sinal de venda é produzido quando o CCI está acima e quando ela cruza abaixo da linha de sobrecompra, mais 100. Então vamos lá apresentar um pouquinho, né, desse CCI aqui nesse gráfico. Temos aqui um exemplo, né, onde a linha cruzou o menos 100 para baixo, né, nesta condição de mercado, o primeiro círculo que vemos aqui, né, então essa linha cruzou para baixo e deu-se um sinal de compra, né? O sinal de compra, ele utiliza quando o CCI cruza acima da linha de sobrevenda de menos 10, ou seja, ela desce, tá? E depois volta, né? Volta acima da parte de sobrevenda, né? Então, quando você realiza, primeiro você confirma a venda, tá? Para depois você confirmar a compra, né? Então, você tem aqui um sinal de venda quando o CCI cruza para baixo da linha de sobrecompra, né? Quando cruzou-se para baixo da linha de sobrecompra, então você tem aí um sinal de venda, né? E aqui um sinal de compra quando o CCI cruza acima da linha de sobrevenda, né? Agora vamos ver aqui em um exemplo no próprio MetaTrader, tá? Dentro desse MetaTrader, nós vamos aqui adicionar um indicador e mostrar para vocês como adicionar um indicador na plataforma MetaTrader 4, né? Nós temos aqui a parte onde vocês veem indicadores, né? É um indicador padrão, tá? Da plataforma, ou seja, você vai sempre ver ele dentro da plataforma e vai arrastá-lo ao gráfico. Assim aparecerá as informações dele, né? Tanto as informações de entrada do período, que você pode configurar um período, né? De acordo com os seus tempos de negociação, se ele pode ser mais rápido ou mais lento, tá? E isso é configurável. Quantas cores, né? E níveis e linhas, né? Você pode configurar
linhas de menos 100, ou de 100, ou outros tipos de linha. Eu normalmente sempre estudo uma linha intermediária, que é a linha de 50, tá? Uma linha de 50, que ela é uma linha entre a menos 100 e a 100, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui num gráfico de 1 hora, porém cada um pode aí alterar esse tipo de gráfico, né? Colocar 15 minutos, 1 hora, 1 minuto, entendeu? Isso varia de acordo com o trader, né? O trader ele pode escolher esse tipo de período, né? Vamos lá. Vejam aqui, nessa parte, arrastar um pouquinho aqui para o centro. Veja aqui que esse sinal aqui realmente caiu na sobrevenda, tá? O mercado continua a cair, né? Se você entrar já logo comprando aqui, somente nesse cruzamento aqui, então você teria um stop alto, mais ou menos de 100, mais de 100 pontos, né? Então você terá que esperar realmente que chegue, tá? Abaixo da linha de sobrevenda, tá? E assim, depois dessa ordem, né? Assim, depois dessa ordem, você pode analisar o mercado para entrar, né? Aqui, por exemplo, no gráfico de 1 hora, você teve aí mais ou menos uns 20 pontos para entrar em compra, né? O mercado pode voltar? Pode. Você pode gestionar o seu gerenciamento de risco? Pode. Como você faz isso? Você gerencia o tamanho de stop para o tamanho de take profit. Ou seja, você pode colocar, e aumentando um pouquinho mais, você pode colocar por exemplo, aqui, um take profit de 20 para um stop de 10. E veja que aqui nem caiu, nem foi para 10, entendeu? E sempre no fechamento do candle, sempre entre no fechamento do candle, né? Cruzou a linha, fechou o candle, tá acima da linha, compra. E aí tá. Tá, e você quer trabalhar com a largo prazo, né? É só deixar uma ordem no break-even, ou seja, uma ordem no zero, né? Essa ordem no zero é movida pelo um trailing stop, né? Então você pode mover essa linha no zero, ou seja, quando o preço voltar, você fecha ela, né? O mercado pode variar? Pode. Agora, lembre que eu falei sobre a linha de 50, né? A linha de 50 ela é bem utilizada para confirmar tendências maiores, né? Tendências maiores, às vezes a maioria dos traders eles querem pegar uma tendência maior, né? Então nós temos aqui um rompimento de linha de 50, aqui nesse parâmetro aqui, né? Onde que você teve um valor maior, né? E lembra que aqui que nós tivemos aqui dentro desse parâmetro, só um minuto, só ajustar isso aqui, vai ficar melhor, só um minuto, vou ajustar esse indicador, aqui ele sempre fica no máximo fixo.
vocês, tá? Mais um ajuste. Colocar ele novamente. Aqui temos ele com melhor configuração, né? Nós temos aplicado em fechamento, abertura máxima e mínima, né? Da linha, vários períodos. Os níveis, vou agregar o nível de 50. Eu dei uma ajustadinha só. Vamos lá. Então, aqui, por exemplo, vocês viram que não chegou no nível de 50. Né? Então, realmente ocasionou essa virada de mão do preço. Né? Aqui é interessante essa venda, né? Cruzou um nível de 50, teve força, muita força. O mercado pôde vir aí mais de 150 pontos dentro desse preço. Tá? Aqui também um outro ponto interessante, tá? Que o preço foi 60 pontos, né? Aí vale lembrar a parte de aqui, ó, ele baixou, mas só que ele não conseguiu fechar embaixo esse preço, né? Entendeu? Então aqui ficou muito vago essa entrada, né? Para você entrar num preço e num outro, neste exemplo aqui, por exemplo, você terá aí que esperar esse candle fechar e o próximo estar abaixo, né? E esse candle não, fechou lá em cima, ou seja, ele está com um preço de alta, né? Então, justamente. E aqui se pôde aproveitar em cima de 50 uma compra, bem nesse candle aqui, né? Você aproveitou uma compra e olha o tamanho do profit que você podia rentabilizar. E assim por diante, né? Então, você tem bastante tempos, você tem outros tempos para operar. É recomendável um tempo maior? Sim, é recomendável, né? Por quê? Porque é mais tempo para você lucrar, dá mais possibilidade de você entrar numa rentabilidade, né, maior e a longo prazo. Outras ferramentas que você pode usar? Sim, existem várias ferramentas que você pode usar. Suporte e resistência, né? Aqui temos um suporte, né? O mercado, por exemplo, nós vemos aqui um suporte, né? Vocês viram que lateralizou aqui dentro desse momento. O mercado caiu, porém se segurou dentro do suporte, né? Ou seja, aqui justamente tem esse suporte aqui, né? Vamos colocar isso bem certinho aqui para não ter dúvidas, né? Aqui, o mercado segurou dentro desse suporte, né? Não rompeu para baixo, tá? E aqui forçou uma rompida, né? E dentro disso temos uma clara retração juntamente com o indicador, né? Quando o indicador já mexe, já indica que o mercado está retraindo, é uma oportunidade de você comprar ou vender. É interessante essa estratégia porque justamente trabalhamos em um gráfico limpo. A gente não está cheio de indicadores aqui, né? A gente está usando um indicador só. O demais é estudo de suporte e resistência. O suporte e resistência é de acordo com o preço. Nós estamos vendo que o preço tentou pegar um fundo aqui, não fez, voltou, tentou pegar outra vez também, não rompeu, né? E assim por diante, também aqui, né?
E aqui poderemos também confirmar uma venda, né? Aqui podemos confirmar uma venda somente depois que rompeu o suporte, né? Abaixo da linha abaixo da linha de menos 10, né? E é interessante também você adaptar essa estratégia juntamente com alguns suportes e resistências, tá? É muito interessante. Esse indicador é muito usado para quebras e rompimentos de tendências, tá? É um indicador que ele, se você, por exemplo, vamos colocar aqui um tempo maior, né? Um H4. Exemplo aqui. Aqui tivemos um rompimento de tendência do próprio CCI. Nesse momento aqui. Então tivemos um próprio rompimento do CCI. Se você colocar a linha com esses 3 últimos candles que visamos aqui, dentro dessa pontinha aqui, nós vimos 1, 2, 3 candles. Se infrareto, então essa linha chegaria aqui, mais ou menos, né? E nesse ponto de rompimento, vocês podem ver aqui, ó, justamente que ele se correlaciona com a menos 50, confirmando aqui uma venda do menos 50. Tá? Então seria um rompimento bem interessante. E você lucrando aqui, ó, você pegaria mais ou menos aí uns 80 pontos, só nessa queda. Entendeu? Sairia mais ou menos para a saída, sempre lembrando os suportes e resistência. Tá? Aqui é um nível de suporte também, ou aqui no próprio CCI, quando ele chegar no nível de menos 10, de menos 100. Né? Quando ele chegar no nível de menos 100, você tem a condição de sair do trade. Né? Então, mais ou menos aqui seria uns 70 pontos. Lembrando-se que o stop loss, se caso vier aí esse patamar, né? Lembrando-se que o stop loss ele tem que ser sempre curto, tá? Sempre menor do que o objetivo. Então, o próxima ordem você terá que ser metade desse lucro que você teve. Né? Então, para você, próximas ordens, você lucrar mais e assim por diante. Então, existe sempre níveis de rompimentos dentro do próprio CCI que você pode aproveitar. Né? Aqui tem um nível de rompimento interessante. Né? Aqui, nível de rompimento do CCI aqui. Ó. Rompeu aqui nesta zona. Né? Teve uma leve queda também. Tem que tomar cuidado com os stops, tá? Aqui. E depois continuou. Né? Houve continuou justamente aqui, neste ponto. Né? Ou seja, a compra seria mais ou menos aqui, ó, nesse candle aqui mesmo. Né? Vocês podem ver aí que deu uma confluência. Interessante. Então, os rompimentos, eles são bem interessantes aí trabalhar também junto com o CCI. Né? Ó, aqui também nós temos um outro rompimento de hoje. Vejam que correlaciona com rompendo a mais 10, né? Mais 100, desculpe. Vejam que correlaciona aqui. Né? Então, você entrando aqui justamente nesse ponto de venda aqui, você teria aí mais ou menos quase 100. Mais de 100, né? Aqui a tendência ainda continua para baixo.
né? Então você poderia, ao fechar a sua posição aqui no final do dia, que seria mais ou menos 100 pontos, né? Ou colocar um take profit de acordo com o seu risco, né? Risco e perda, certo? Então essas aí é mais ou menos aí é uma técnica interessante onde que você pode influenciar com esse indicador, com esse poderoso indicador aí, né? Tanto o rompimento do próprio CCI, vejam que aqui é período de 21, você pode trabalhar com período de 14, de vários outros períodos, né? É só ir se adaptando com o ativo, né, financeiro ou par de moeda que você pretende operar, né? Se você está pretendendo operar ouro, se pretende operar ação do Google, essa ferramenta é muito interessante utilizar, né? Juntamente com a gestão de risco, né? Eu sempre preservo aos meus clientes se dedicarem a um estudo mais profundo de gestão de risco, né? Gestão de risco é você ganhar mais e perder menos. Esse mercado você pode perder? Sim, é possível você perder, né? 95% das pessoas perdem nesse mercado, né? Justamente porque é um mercado variável. Nós estamos conversando aqui, daqui a um minuto pode chegar o Obama e anunciar uma guerra contra a Rússia, sei lá, no Oriente Médio, e isso pode mover os preços, né? De acordo com esse tipo de anúncio imprevisto, né? Na hora move-se mais de 1.000, 2.000 pips nesses momentos, né? Então, quem não está preparado nisso daí pode estar com ordens abertas, pode tanto quebrar a conta quanto ganhar um lucro exorbitante, né? Então, vale ter o controle também, né? O controle de manejo de risco. Então, eu aconselho a todos trabalharem, né, com a gestão, por mais que a estratégia seja muito interessante ou a estratégia seja voltada para vários gerar muito lucro, né? Uma hora pode te pegar de surpresa e virar o cenário contra o trader, né? Bom, eu acho que é só isso, né? Eu vou ver algumas perguntas de alguns dos nossos participantes, né? Aurélio, Auricélio, o áudio não ficou bom? Ô Ricardo, começou justamente às 9, às 7, tá? O horário da Ricardo Lima. Ô Ricardo, então a gente começa às 7, tá? Mas mesmo assim eu gravei. Tá joia. Tá joia, Auricélio. Eu gravei, tá? Essa apresentação. Aí eu vou deixar disponível, vocês peçam ao seu gerente de conta a gravação dessa apresentação que eu irei subir para o YouTube. Aí vocês poderão escutar melhor essa gravação. Tem um pessoal que aqui escutou perfeitamente. Eu não sei, pode ter algum problema aí dentro do seu computador, mas aqui o pessoal deu um ok no áudio e no vídeo, tá? Depois vamos observar isso daí. Uma pergunta do Eduardo Piovisan. Apenas uma pergunta. O período 14, no que se refere? Que período devo usar? Bom, sim, Ricardo, sim, eu vou gravar e depois você só solicite o vídeo para o seu gerente de contas que eu irei subir ao YouTube e encaminharemos para o senhor escutar novamente, ok? O início dele, beleza? Então, Eduardo, esse período de 14, ele depende do seu perfil de trade, né? Ele depende do que você vai, vamos lá, vamos mexer nos períodos aqui só para você ter uma ideia, tá? Indicadores. Vamos trabalhar com o período de 14, que é o mais usado.
tá? Viu que ele se retrasou um pouquinho, né? Ele voltou para trás um pouco os sinais, ou seja, adiantou um pouquinho alguns sinais, né? Por isso que usam bastante, ele adianta um pouquinho esse sinal, né? Então, aqui, por exemplo, ó, olha onde seria a venda. A venda seria aqui, tá? Então, aqui, ó, vamos até mudar aqui, ó, lembra? Aqui seria a venda com um período de 21, né? Que ele era mais atrasado. E como o 14 ele se adiantou, ou seja, é mais rápido, né? Na probabilidade, o sinal seria aqui. Agora, entra você aqui vendido. Você levaria um stopzinho, ó, de mais de 100 pontos. Ou 90 pontos aqui. Entendeu? Então, de acordo com o que você se adaptar. Se você quer operar adiantado, aí você, tudo bem, opera adiantado, mas você tem que gestionar o seu nível de risco, né, de seu stop loss, né? Então, isso daí, quanto menor, tá, o período, mais rápido ele vai ficar, tá? Ele vai pegar as variações mais rápidas, tá, de preços, e quanto maior, ele vai esperar uma variação mais longa para confirmar, para entrar num sinal, né? Então, aí você tem isso que significa os períodos, né? Tanto do CCI, mas com outros indicadores também, né? Então, conforme você colocar ele menor, mais rápido ele vai ser, mais rápido ele vai gerir o sinal, né? E o sinal muitas vezes vai ser adiantado a um sinal que ele tem maior força, né? Então, isso daí é ajustável. Por exemplo, eu estou olhando aqui no H4 com período 14, mas eu posso olhar no M5 com período 14, né? No M5 com período 14, eu posso operar em velas de 5 minutos, né? Aqui algumas oscilações, mas trabalhar com um scalper, com esse indicador, eu acho que não recomendo, porque ele é mais usado para rompimentos de preços, né? De suporte, de níveis, né? De resistências. Ele é muito usado para você confirmar esses rompimentos e você entrar junto com o rompimento lucrando, né? Ou nas retrações, suporte ou retrações de resistências, tá? Zenilson, uma pergunta do Zenilson. O som para mim estava bom. Você poderia me mandar por e-mail o link? Sim, posso sim mandar, sim. Você peça ao seu gerente de Portugal, tá? Entrar em contato comigo e pedir o webinário de hoje, tá? Eu tenho sim os webinários de língua portuguesa, tá? E o de hoje eu estou fazendo em português brasileiro, mas eu tenho também português de Portugal, ok? Ricardo, esse indicador é mais usado sozinho ou com outro indicador? Então, sozinho. Eu estou usando sozinho. Pelo que eu mostrei aqui, a única coisa que a gente estudou aqui, que você pode relacionar esse indicador, é com os rompimentos de tendências, tá? O rompimento de preços, né? De suporte, resistência ou até mesmo do próprio CCI, os rompimentos da LTDB e LTDA, que são aquelas linhas de tendências de baixa e linhas de tendências de alta, né? Então, entrando dentro desses rompimentos, dessas linhas e observando juntamente com o indicador, você terá um sinal mais forte para você confirmar, né, de compra ou de venda, né? Meu nome é Zeb Medina, tá? Sou gerente de contas, senhor account manager aqui do escritório de Montevidéu, Uruguai. Perfeito, Zenilson. Eu então envio para o seu e-mail, zenilson,
tá? E aí eu enviarei para o senhor a gravação, tá? Direitinho para o senhor estudar com calma sobre essa estratégia e essa ferramenta, ok? Então tá, gente, toda quinta-feira a gente faz uma apresentação, tá? De alguma análise técnica, de algum estudo, ou até mesmo de algum instrumento aí que vocês possam trabalhar e estudar dentro do mercado, né? Tanto análise fundamental como técnica. É apresentado todas as quinta-feiras, 7 horas, horário de Brasília, Brasil, né? No site da Iron, nós temos aí o link Academy, onde você pode se registrar, tá? Se registrando, você, nesse dia, você só clicar no link do registro, que você receberá por e-mail, e ingressará dentro dessa sala para obter essa educação financeira, né, que é muito bem-vinda para todo mundo. Qualquer dúvida, só entre em contato com o gerente de conta de vocês e eu enviarei a gravação, né, dessa apresentação. E no demais, qualquer outra coisa também pode explicar por e-mail, que eu darei todo tipo de resposta em relação a essa apresentação. Aqui está meu e-mail, tá? zebmedina@airfx.com. Tá, joia? Então tá, aguardo vocês nos próximos webinários e que estejam aí uma boa noite e um bom trade aí para todo mundo. Muito obrigado. Até logo.